Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre 5 livros cristãos, os mais clássicos, assim, que todo cristão precisa ler. Sem ser a Bíblia, porque eu acho que já é meio óbvio, a gente não precisa falar que crente precisa ler a Bíblia, né? Mas enfim, mas todo cristão precisa ler esses livros e eu vou fazer uma lista aqui desses 5, da leitura mais fácil até a leitura mais difícil, considerando quem não tem muito costume para ler. Então vamos lá! Vamos começar aqui do primeiro de todos, que é um clássico da literatura cristã, que é o Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Quando eu ganhei esse livro, foi um dos primeiros, assim, livros cristãos que eu já li. Ele é um super clássico, todo mundo fala. Eu achava que ele fosse ser alguma coisa tipo um estudo, uma série de estudos. Não, gente, não é nada disso. São histórias. Literalmente, são histórias que vão acontecendo com várias pessoas diferentes e elas têm vários desafios a serem enfrentados e basicamente vai falar o que Jesus faria no lugar delas. Se você se identifica com alguns personagens, com outros você fica meio... Gente, mas assim, é uma experiência muito boa e no final você percebe que os casos que acontecem aqui aconteceriam facilmente com a gente. Então é uma leitura super fácil, gente. É muito fácil, é muito envolvente, porque são histórias. É como se você estivesse assistindo alguma coisa na televisão. É tranquilinho, dá pra ler super rápido e é muito bom. Tem uma mensagem muito impactante. Então agora vamos pro segundo livro. O segundo livro que eu vou falar é o maior clássico da literatura cristã. Na verdade, esse é o segundo livro mais vendido no mundo e é o classicíssimo O Peregrino, de John Bunyan. Esse livro só fica atrás da Bíblia em vendas. Então vamos lá, tem muita gente que acha esse livro difícil de ler. O que eu vou recomendar pra vocês? Eu já li nessa edição da Mundo Cristão e foi super fácil. Eu li tipo quando eu tinha uns 11, 12 anos. E agora, alguns anos depois, eu estou relendo e eu estou relendo nessa edição aqui da Jardim dos Livros. Inclusive é uma edição muito linda. Eu tô basicamente na metade. E é um livro que, dependendo da edição que você pegar, por ele ser um livro mais antigo, pode ser um pouco complicado. Então eu recomendo pra você começar lendo por essa daqui, O Mundo Cristão, da do Mundo Cristão. Inclusive essa daqui é ilustrada. Então, tipo, em todas as páginas tem um desenho e tem a história embaixo. E aí agora eu tô relendo, depois que você já tiver pegado mais jeito, você pode reler uma edição mais robusta, como essa daqui. Que basicamente tem tudo que tem nesse livro aqui, só que com uma linguagem um pouco mais antiga, mas ainda assim não é nada impossível. É uma linguagem que eu considero tranquila. E inclusive essa edição, ela é lindíssima, gente. Ela tem desenhos e enfim, mas tem literalmente a mesma história, as mesmas coisas, é tudo igual. E esse não é um clássico cristão à toa. Eu quero fazer um vídeo sobre esse livro porque ele é simplesmente um livro fenomenal no sentido espiritual, no sentido literário. Ele é fantástico, gente, de verdade. É impossível você não ser impactado. Esse foi um dos primeiros livros, como eu já disse pra vocês, tanto Em Seus Passos, que Faria Jesus, como Peregrino, que eu li na minha vida cristã. E eles me impactaram demais, porque você se identifica. Basicamente, esse livro também é uma história, uma fantasia, assim a gente pode dizer, não é uma fantasia, mas é uma história que tem um personagem que é o peregrino chamado Cristão, e ele tem que percorrer um trajeto até alcançar o céu. E durante esse trajeto ele vai conhecer pessoas e passar por lugares, e enfrentar desafios que simbolizam a vida do cristão. Então, é um livro cheio de reflexões e assim, muito profundo mesmo. E assim, todo cristão tem que ler. Se você é cristão e você não leu O Peregrino, tem alguma coisa errada. Vamos lá, terceiro livro que todo cristão precisa ler: Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Gente, eu sou suspeita pra falar do C.S. Lewis porque ele é meu autor favorito da vida. Mas esse livro aqui é um dos livros, assim, mais fantásticos que você pode ler. Como os outros dois, esse daqui também é uma história, é basicamente uma fantasia que mostra a vida de um personagem que é um diabo. E ele tem um sobrinho, que é o Vermelindo. Esse diabo, o nome dele é Maldanado, e ele manda cartas pro sobrinho dele, que é um diabo, um demônio menor, digamos assim, que é o Vermelindo, dando dicas e estratégias de como atacar a vítima dele, que é um cristão lá. E é muito fantástico, porque é uma historinha, você vai lendo, são cartas na verdade, né? Você vai lendo as cartas, mas você percebe como o inimigo, ele é astuto e como ele tem várias artimanhas e estratégias para atingir
todos os que estão firmes, os cristãos, como ele trabalha nas fraquezas, como ele trabalha em brechas. Então, assim, é um livro que você vai ler e você vai ficar: "Ah, meu Deus, isso já aconteceu comigo, meu Deus, como eu nunca percebi isso". Então, de verdade, fala sobre, ó, eu tô com todas as páginas em cima, todas as margens, eu gostava de escrever o que eu entendia, né? Porque é basicamente tipo um resuminho. O inimigo, ele ataca aqui, ó, decepção em relação às pessoas, falhas nos erros da igreja, olhar os defeitos em com quem você convive, tipo, várias coisinhas assim. E é uma história. Então, assim, agora tá aumentando um pouco o grau de dificuldade. Esse ainda não é um livro impossível de ler. Ele, na verdade, eu acho que do C.S. Lewis, esse é o de leitura mais fácil, assim, que eu já li. Mas é muito bom. A gente vai para Pecadores nas Mãos de um Deus Irado e Outros Sermões. O Pecadores nas Mãos de um Deus Irado é um sermão, que é o mais famoso desse livro aqui, que é uma coletânea de vários sermões do Jonathan Edwards reunidas. E assim, gente, você tem que ler esse livro, você não tá entendendo por quê. Vocês têm noção que esse sermão, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, quando o Jonathan Edwards estava pregando ele, as pessoas viram o chão se abrir e o inferno consumir e tragar as pessoas, então eles começavam a se agarrar nos pilares, nas colunas do ambiente que eles estavam, porque eles achavam que eles iam cair com esse sermão. Você tem noção do poder, assim, que esse sermão teve, em quantas almas foram alcançadas, em quão real eles foram? Não, vocês não estão entendendo, gente, a profundidade desse sermão. Ele é muito forte e muito verdadeiro, e é uma mensagem que hoje em dia ninguém gosta mais de pregar, né, que é a ira de Deus. A gente ama o lado bom, o lado de amor de Deus, mas a gente se esquece que Deus, ele se ira com o pecado, que ele é um Deus justo. Então esse é um livro para você ler e ficar arrepiado, sem contar em todos os outros sermões que tem aqui dentro. Eles são fantásticos, de verdade. Tem um sermão aqui de Ruth que eu gosto muito. Só que esse daqui, de todos que eu citei, esse é um dos que tem a linguagem mais difícil. Então por isso que eu coloquei ele em quarto lugar. Porque você talvez não vá ler tão facilmente igual você leria em Seus Passos que Faria Jesus, por exemplo. Mas ele é fantástico e todo cristão tem que ler. Porque como assim você é cristão e você não sabe que sermão é esse que levou as pessoas a verem as almas sendo tragadas pro inferno? Tipo, não é um sermão qualquer, não, é o sermão. Então, em último lugar, em quinto lugar, aí o que eu considero mais difícil, eu vou explicar o porquê, é o livro, o clássico, inclusive o meu já tá acabado, Heróis da Fé. Gente, olha o estado do meu livro, amarelo, a página já não tá, porque ele era da minha mãe ganhou, acho que da mãe dela, sei lá, passou de alguém lá da minha família mais antiga. E esse aqui, tanto que nem tem mais essa edição, a edição já é outra, já é mais bonita, mas esse livro aqui, ele me impactou. Eu acho que é um dos livros, assim, que marcou a minha conversão com Deus, intelectualmente falando. Porque a gente crê em Jesus e tudo mais, mas quando a gente entende que a nossa mente também é usada para glorificar Deus, é um momento separado. E esse momento veio através desse livro. Lendo esse livro aqui, você sai com vontade de ser crente. Ai, Júlia, mas o que tem esse livro, Heróis da Fé? São, gente, biografias, são várias biografias de homens, assim, de Deus que impactaram esse mundo, que trouxeram grandes avivamentos, foram grandes pregadores, ganharam muitas almas. E é um livro que você lê e você sai com vontade, assim, eu tenho que ser 1% crente do que esses homens foram. Porque são histórias que inspiram a gente. E, assim, por que eu coloquei esse em último lugar? Porque eu não acho que a linguagem seja tão difícil, mas por ser biografias, eu não sei se todo mundo vai gostar. Talvez as pessoas achem um pouco mais longo, mais complexo de ler, então eu acho que é muito de pessoa. Eu já vi muitas pessoas que não gostam porque acham que biografia é cansativo. Eu não acho, eu gosto de ler biografia, então pra mim é tranquilo. Mas eu coloquei isso como último por essa questão, pela questão da dificuldade de ler biografia, também porque a linguagem é um pouco mais antiguinha. Mas é um livro que é fenomenal, é um dos maiores clássicos da literatura cristã, Heróis da Fé. E assim, você tem que ler. O meu herói da fé favorito está daqui, é o que escreveu Pecadores das Mãos de Deus Irado, que é o Jonathan Edwards. Eu amo a história dele, mas aqui conta a história de John Wesley, de Charles Spurgeon, de vários outros, de Carlos Finney, de George Miller, de Martinho Lutero, gente, de Jerônimo Savonarola, gente, de vários homens assim que marcaram a história desse mundo pelo temor, pela fé que eles tinham em Jesus. São exemplos assim a serem seguidos, então eu recomendo.
Enfim, gente, eu tentei trazer esses maiores clássicos da literatura cristã. São livros muito conhecidos, eu acho muito difícil você nunca ter ouvido falar de pelo menos um ou dois desses daqui, mas que são, assim, leituras obrigatórias para todo cristão, porque são livros que edificam nossa fé e que falam muito, que nos inspiram realmente a buscar mais ao Senhor Jesus, a entender as coisas. E são livros que você, como cristão, você tem que ler. E foi esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Um beijo e tchau!